Alexandre José. A sua fonte de informação. Bom, hoje aqui no programa Alexandre José, nós continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Convidamos os 6 candidatos que melhor estão colocados nas pesquisas eleitorais. É um momento único para você, eleitor, que nos acompanha, analisar as propostas de cada um deles para decidir o voto de maneira consciente. O nosso objetivo aqui é fortalecer o exercício da democracia para construir um estado de Santa Catarina melhor para todos. Nós vamos abordar temas das mais diferentes áreas e, claro, de assuntos relacionados ao nosso Vale do Itajaí. Já conversamos com o Jorginho Melo do PL, Jean Loureiro do União Brasil, Carlos Moisés do Republicanos e hoje é a vez do candidato Esperidião Amin do Progressistas. O tempo de entrevista é de 30 minutos, sendo que o último minuto será usado para considerações finais do candidato. Esperidião Amin, bom dia, seja bem-vindo. O tempo de entrevista começa agora. Muito bom dia, quero cumprimentar o Maurício, ao Alexandre José, Alexandre Gonçalves e a toda a nossa querida gente de Blumenau e da região e agradecer pela oportunidade de, na reta final, na última semana, poder me dirigir a todos e prestar naturalmente os esclarecimentos que forem pautados. Bom, a honra é nossa receber o senhor que já foi governador, senador da República agora e candidato ao governo de Santa Catarina. Bom, Expediu a mim, pergunta ao senhor o seguinte, e eu vou falar aqui bem bairrista mesmo. Blumenau carece de uma representação junto ao primeiro escalão de um governo como o do estado catarinense. Nós temos representantes na Assembleia, esperamos que mais este ano, e também na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, no Executivo Estadual, na primeira linha do time do governo do estado, nós não temos. Qual é o destaque, qual é a atenção que o senhor vai dar para Blumenau e se terá alguém envolvendo aí no seu primeiro escalão também se eleito for? Bom, eu tenho o privilégio, não apenas pela participação regional, mas pela qualidade da participação, de ter como candidato a vice o ex-senador Dalírio Beber. Ou seja, isto é um privilégio para uma chapa ao governo do estado. Entre outras coisas, porque se trata de uma pessoa preparada, como senador, completando praticamente metade do mandato do falecido ex-senador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que por sinal nasceu em Blumenau também, ter o Dalírio Beber na chapa e ter o orgulho de participar com ele ostensivamente da campanha. Ontem estivemos juntos no sul do estado, e em todos os momentos ele externando também o seu ponto de vista, a participação pessoal e a participação do seu partido, o PSDB, e da federação PSDB Cidadania, que com o PTB e o Progressistas completam a nossa coligação. Eu acho que é uma demonstração, é uma sinalização de que Blumenau estará governando junto, governando na primeira cadeira, na primeira mesa, naquilo que se chama núcleo duro do eventual poder que nós venhamos a constituir. Além disso, a pauta Vale do Itajaí é uma pauta preferencial pela biografia dele e pela minha biografia, pela biografia da minha família. Todos sabem, se trata de fazer propaganda, eu sou casado. Em novembro vamos completar 49 anos de namoro e casamento com a Ângela, que nasceu em Indaial. E vocês às vezes ficam insultados porque a capital é Vila Itopava, Blumenau, Indaial e Gaspar são bairros de Vila Itopava, né? A gente brinca dizendo isso. Então eu acho que Blumenau e o Vale do Itajaí não estarão à porta, estarão na mesa de decisões, e é por isso que nós já explicitamos vários compromissos. O primeiro deles é dar uma solução negociada com o governo federal para termos um rumo, uma direção, um endereço e algum prazo em parceria com o governo federal para 470. Eu já tive a oportunidade de dizer a vocês que o que for necessário para cumprir um plano de trabalho anual, para desenvolvermos, além do lote 4,
seja, subirmos a serra em direção a 116, pelo menos num primeiro momento, nós vamos fazer como prioridade absoluta em termos de infraestrutura. Além disso, vamos debater marco legal das ferrovias, vamos participar, estamos participando ativamente, tanto da recuperação da segunda pista do Aeroporto Navegantes, quanto da questão do Porto de Itajaí, que está uma mala encaminhada em termos de contrato de transição, e isso afeta o Vale de Itajaí e o oeste de Santa Catarina, toda a nossa economia. Tudo que nós vendemos com valor agregado, ou seja, container, que envolve Itajaí, tudo isso nos afeta na geração de emprego. Cada container que se exporta tem, segundo os estudiosos, entre 1.200 e 1.400 dólares de salário. Então, é toda a região que está presente na nossa pauta, na defesa, prevenção, e contenção e defesa contra enchentes. Nós temos que modernizar o plano que existe, é muito bom. Eu tenho enaltecido a pessoa do Rodrigo Bonatelli, de Rio do Sul, como um exemplo de contribuição para esse plano. Nós temos que colocar o centro de decisão da operação das barragens no Rio Itajaí-Açu, provavelmente em Rio do Sul ou Ibirama, ou seja, onde a técnica demonstrar, ou em Ituporanga, de acordo com a localização das três principais barragens, mas isso não pode ser dirigido de Florianópolis. E nós constatamos um equívoco em maio que provocou enchente em Rio do Sul e poderia prejudicar ainda mais o Médio Vale, ou seja, Blumenau. Ou seja, o que nós defendemos é que a região tenha autonomia em decisões cruciais na educação, apoiando o centro de inovação que nós temos em Blumenau, permitindo que os cursos, especialmente voltados para o ensino médio profissionalizante, sejam fortalecidos para a participação de todas as entidades que estão envolvidas na questão da educação. Isto é, tudo que nós temos falado sobre o Vale de Itajaí, sobre a questão dos hospitais, o apoio para que a FURB tenha a sua situação jurídica e financeira resolvida e equacionada para o futuro, tudo isto tem sido debatido junto com Dalírio Beber. Então, a sua pergunta me permite dizer o seguinte: Blumenau e o Vale de Itajaí estarão na mesa da decisão. Certo. Alexandre Gonçalves, a sua pergunta ao candidato amigo. Bom dia, Alexandre Bom dia. José, bom dia aos ouvintes, bom dia ao candidato Espiridião Amin. Candidato, o senhor, sem dúvida, é, entre os postulantes ao governo, o político mais experiente. Seu primeiro mandato aconteceu ainda em 1975, prefeito da capital, indicado ainda pelo regime militar. O senhor foi governador 2 vezes, foi deputado federal e é senador. Eu lhe pergunto, que novidade o senhor traz para o eleitor esse ano, que tem buscado, nas últimas eleições, sempre caminhos novos frente aos políticos tradicionais? Olha, em primeiro lugar, eu queria apenas retificar. Eu fui indicado para a prefeitura, no meu primeiro mandato, digamos assim, pelo governador do estado na forma da lei, como foi o Mário Covas, em São Paulo, como foi no Rio de Janeiro, porque era a regra do jogo. Mas eu fui eleito também prefeito de Florianópolis. E mais do que isso, o que eu mais aprendi na minha vida, em matéria de luta, de administração e de gestão, foi no Vale de Itajaí, especialmente a partir das enchentes de 83 e 84, e do nosso esforço para não perder o modelo de economia e de sociedade que nós éramos e somos, graças a Deus. Finalmente, eu não fui detentor de mandato ininterruptamente. Eu ganhei e perdi eleições, e quando perdi não fui procurar boquinha. Faço um levantamento dos candidatos que nos seus insucessos conseguiram uma boquinha, às vezes na antiga Fátima, no Instituto de Meio Ambiente, às vezes indicando seus apaniguados, até para o delito. O
pequenito se deve tantas obras a Itajaí, a Blumenau, a Rio do Sul, ao Vale de Itajaí, teve durante 8 anos um indicado de um dos meus concorrentes. Quando eu perdi a eleição, ninguém na minha família foi nomeado para boquinha, para cargo em comissão. Voltamos para a nossa atividade. Eu voltei para a universidade, onde eu era professor, e estudei. Fiz mestrado, fiz doutorado em gestão pública, por indicadores de desempenho no setor econômico, no campo social e na sustentabilidade. Fiz o meu doutorado. Então eu voltei para estudar. O Espiridião de hoje é uma versão mais madura, que estudou mais, que aprendeu a aprender, que aprendeu a ouvir, e por isso tem uma experiência limpa, vou repetir, limpa. Estamos na última semana do debate, ninguém me fez perguntas sobre corrupção, e se fizer não está me ofendendo, não, porque me interessa falar sobre esse assunto, me interessa discutir questões políticas, me interessa saber se eu falo a verdade, é essa comparação que eu peço. Por isto, quero dizer o seguinte, o Espiridião de hoje, acho que é melhor do que o Espiridião de 20, 30 ou 40 anos atrás. Em função do quê? De uma experiência limpa, de servir e não de se servir. Muito bem, mais uma pergunta no ar. Jornalista Maurício Catani. Bom dia, candidato. Agora falando de propostas, como que o senhor pretende resolver o gargalo do trânsito aqui do Vale do Itajaí? A gente sabe, né, do problema da duplicação da BR-470, mas em relação às rodovias estaduais, como a Jorge Lacerda, a Ivo Silveira, o que o senhor pretende fazer? Bom, em primeiro lugar, o estado em que eu tive a honra de ser o maior asfaltador de rodovias de Santa Catarina, inclusive federais, até essa terceira faixa, que tem aí na 470, antes de Indaial, onde, depois da enchente, nós salvamos as nossas indústrias, a começar pela Albany, que ia sair de Santa Catarina, mas com o nosso apoio ficou aqui, numa demonstração de resistência. Lá no trevo de Rio do Sul, foram obras de 20 anos passados, feitas pelo governo do estado. Ninguém pavimentou mais rodovias e ninguém pavimentou mais rodovias federais, sendo governador, do que o Espiridião a mim, desde a 163 até a 280. Então eu tenho alguma experiência para dizer o seguinte, sem um plano de manutenção permanente, nós vamos ter rodovias sendo destruídas pelo uso. É fácil ver isso. Uma rodovia que o Espiridião construiu no primeiro mandato, mesmo já tendo sido recapada, ela tem que ter outra geometria hoje, ela tem que ser revitalizada. O caminhão da época era um trucado, agora é bitrem. Exemplo, Ituporanga Vidal Ramos, onde temos uma extração de calcário significativa, tudo feito com bitrem. E um detalhe, esta obra que eu executei no primeiro mandato não precisou de reforço na pista, só precisou de reforço no acostamento para receber terceira faixa. Então, quem tem experiência pode dizer o seguinte, temos que ter um plano de manutenção e, no caso da 470, a prioridade de aporte de recursos estaduais a serem, no seu valor, abatido do valor da nossa dívida. Vamos lá, e tem mais uma pergunta no ar também. Agora o jornalista esportivo Emerson Luiz. O candidato, o senhor é havaiano, né? Estou sofrendo. Eu ia dizer, o coraçãozinho deve tá na tristeza só, né? Numa aflição. Vamos lá, Emerson, qual é a sua pergunta? Bom dia, candidato. Quais são as suas promessas de campanha ou suas prioridades para o esporte catarinense? Olha, digo isso com muita alegria. Tenho saudade do Pedrinho Bastos, dirigindo a Fundação Catarinense de Esporte, porque ele digamos assim, era assíduo no pedido. E é claro que a nossa prioridade começa com o esporte escolar e com o esporte amador para promover, né? Desde os jogos abertos, jogos estudantis. Tenho saudade do moleque bom de bola, do Ângelo Franquin. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Até porque o espaço da mulher no esporte tem que ser ampliado. E está sendo ampliado, inclusive,
e no futebol. De sorte que nós vamos fazer, não uma revolução, vamos fazer uma atualização digital do esporte em Santa Catarina. Desde o remo, eu quero ver o América de Blumenau navegando e remando, eu já fui remador. Né? Desde a equitação, vamos relembrar que o melhor marchador do Brasil é o único cavalo catarinense registrado no Ministério da Agricultura. Chama-se cavalo campeiro. É o melhor marchador. A Mariana Becker, lá de Curitibanos, marcha com ele com um copo de leite sobre o chapéu. Mas é principalmente no esporte escolar, no esporte amador, no preenchimento do espaço da nossa juventude, espaço de tempo. Primeiro com o ensino médio forte. O ensino médio que, congregando todas essas idades que eu mencionei, dê ao jovem de 16, 17, 18 anos a certeza de que ele está inserido no mercado de trabalho atual e na sua região. E possa ser um microempresário, mas possa ser também um empregado qualificado de uma empresa, sócio de uma empresa, enfim, que ele possa trabalhar e, junto com o trabalho, ter uma alternativa de esporte de acordo com a sua aptidão, com o seu gosto, não patrocinada, mas apoiada decisivamente pelo governador e pelo governo, em parceria, evidentemente, com as prefeituras municipais que têm a capilaridade necessária para desenvolver esse programa. Bom, deixa eu lhe fazer uma indagação. Ontem esteve aqui no programa, o presidente da Associação Empresarial de Blumenau, Renato Medeiros, e esteve ontem aqui também o presidente da CDL, o Eduardo Soares. E a grande preocupação, candidato, é que com relação à duplicação da BR-470, eu quero voltar a este tema, porque existe a possibilidade de o lote 1 e 2 estarem existe, não é confirmado, no ano que vem. Mas lotes 3 e 4, Blumenau até, inclusive já caminhando para Indaial, não tem nem perspectiva. Como é que o governador, se eleito for, a mim, vai lutar por isso, hein? O que muda nessa situação toda, que é uma verdadeira vergonha e desrespeito. Aliás, eles não conseguem nem manter a BR-470, fazer a manutenção, que é a grande vergonha dele ter o descaso que tem com a nossa rodovia. E o senhor vai fazer o quê, se eleito for? Você preste atenção. Até maio deste ano, o DENIT esteve subjugado por um dos candidatos a governador. Desde o governo da Dilma, que o superintendente do DENIT de Santa Catarina era indicado pelo senador Jorginho Melo. Vamos dar o nome. Segundo, o atual governador praticou um grande gesto, colocou à disposição para a execução da 470 300 milhões. Mas não dialogou com o governo federal. Quem fez o diálogo fomos nós, senadores. 8 horas e meia de reunião aberta, pública, para discutir como fazer a transferência de recursos, sem conhecer o plano de trabalho. Em junho deste ano, assumiu por intervenção do ministro, que tinha falado mal do superintendente do DENIT. Eu não estou falando mal, mas ele falou mal publicamente, o Tarcísio Freitas ainda, antes de se desincompatibilizar. O atual ministro substituiu, fez uma intervenção no DENIT. E de lá para cá, o governo do Estado, eu duvido que tenha conversado com o DENIT. Nós temos que conversar com o ministro, com o presidente da República, para fazer uma parceria. Olha, vocês fazem o projeto, nós damos o dinheiro, nós já tivemos a aprovação do Congresso. O veto é um incidente. Nós vamos ter que aprovar 3 leis para que aconteça isso que eu estou dizendo. Precisa quanto? 500 milhões? Para fazer o quê? Respondendo à sua pergunta. Para fazer manutenção? Não. Para fazer obra? Sim. Então, despesas de capital, ou seja, investimento na obra que precisa de, primeiro, projeto, segundo, ordem de serviço e fiscalização da obra pelo DENIT. Isso é o que é importante. Quanto é que vão precisar? 500 milhões? Está aqui os 500 milhões, eu vou abater da dívida. Nós fizemos o contrário quando eu era governador. Fizemos a 282, a 280, fizemos a 283, a 163. O Estado executava a obra e o governo federal ressarcia.
Agora é o contrário, quem vai fazer a obra é a União. Deixa fazer, mas tem que ter um plano de trabalho e prestar contas ao Estado. Mas não é de maneira agressiva. Está aqui o dinheiro, pega e leva. Eu quero que faça isso. Não, tem que ser em parceria. O que nós vamos construir com o governo federal é parceria, ou seja, coparticipação. E vamos fazer isso em nome de Santa Catarina, institucionalmente. E repito, todas as lideranças do Congresso Nacional aprovaram a nossa proposta de colocar o dinheiro na frente de uma obra federal executada pelo governo federal e abater da dívida. Isso é honesto, certo. Se alguém tiver uma proposta melhor, eu vou analisar. Mas até agora não apareceu nenhuma melhor do que essa. Mais uma pergunta, Alexandre Gonçalves. Candidato, ainda ficando sobre a BR-470, o senhor tece muitas críticas à postura do governo do Estado frente a essa obra, mas o senhor se orgulha sempre de ser amigo, de ser leal, de ser parceiro do presidente Bolsonaro, e eu quero uma avaliação sua do papel do governo federal nas obras das estradas federais aqui em Santa Catarina, em especial da BR-470, porque o aporte de recursos feitos pelo governo federal é irrisório. Nós estamos aí praticamente 3 anos e meio de um mandato que não trouxe nada para o governo aqui, para as nossas regiões, para as nossas rodovias. Qual é a relação que o senhor faz como deputado federal, como senador, nessa cobrança do governo federal com relação à BR-470? Bom, eu não consegui ouvir com nitidez toda a pergunta, mas vamos por parte do que eu entendi. Primeiro, a bancada federal que eu integro fez um grande esforço e Santa Catarina passou da 7ª posição em matéria de dotação orçamentária para rodovias federais para a 3ª. Só que o dinheiro diminuiu e vai continuar diminuindo enquanto houver o limite de gasto. Eu defendo que o teto de gasto exista para despesas correntes, mas para saneamento básico e obras estruturais, nós temos que ter um outro parâmetro. Mas eu não posso falar numa regra que não existe. Essa é a regra que eu defendo. Então, objetivamente, nós só temos uma solução posta à mesa. O Estado deve para o governo federal. O Estado coloca o dinheiro, abate da dívida e, com isso, formamos um ciclo virtuoso. Mas o governo federal tem que ter os projetos, tem que ter um plano de trabalho, até para dizer quanto é que vai levar. O governador do Estado, eu já aplaudo, colocou 300 milhões à disposição para 470 em fevereiro do ano passado. Nós estamos em outubro, chegando a outubro de 2022, ou seja, 1 ano e 8 meses depois, os 300 milhões não foram consumidos ainda. Vou repetir, os 300 milhões, menos de 200 milhões foram gastos. Então não existe parceria, não existe diálogo. Ou seja, Santa Catarina, em 2018, votou no 17 para Bolsonaro, presidente, e votou no 17 sem saber quem era. Ou não é verdade? Esperando que houvesse unidade. Em 3 meses o desentendimento estava estabelecido. O partido que os elegeu explodiu. Foi um desastre. Para Santa Catarina foi um desastre votar no mesmo número do presidente, sem saber quem é a pessoa. Eu repito, vote em quem você quiser, mas em quem você conhecer. Analise. Veja qual é a sua experiência. O que ele já fez de bom ou de ruim. Não vote no número. Siga o número, não. O número não existe. O número, nem o presidente da República, nem o governador tem o compromisso da fidelidade partidária. O número é uma cadeira que se usa para disputar a eleição. Salvo exceções. Eu nunca mudei de partido. Já briguei muito com o meu partido. Já tive grandes divergências, a começar pelas eleições diretas, lá na década de 80. Mas eu nunca mudei. O meu número sempre é o mesmo. Mas você que votou no 17 de 2018 para presidente da República sabendo quem era. Como eu votei também no Bolsonaro, que conheço há 31 anos. 31 anos. Você que votou no governador pelo número, sabe que o Estado perdeu.
Foram 2 processos de impeachment, 2 afastamentos do governador. Não tinha projeto, não tinha diálogo com ninguém, nem com a Assembleia. Teve que alugar o MDB e depois o MDB toma o governo. É o que aconteceu. Então, eu tenho cara, tenho os meus defeitos, até dos meus defeitos eu me orgulho, porque nenhum deles foi por safadeza ou por interesse pessoal. Meus erros foram erros. Então, eu peço que você compare, não vai nessa fria de seguir o número. O governador do Estado é que tem que conduzir o Estado. Ele tem que ter autonomia e compromisso com Santa Catarina. E dialogar com o governo federal de igual para igual, institucionalmente. Quando eu falo parceria, é parceria. Não é submissão. Todo mundo sabe disso. Eu, com o governo federal, em 83, não hesitei em discutir asperamente com ministros, brigar no sentido literal da palavra, ou pelo menos no sentido popular da palavra, pela falta de atenção que davam à nossa dor nas enchentes de 83 e 84. Defendi a eleição direta para presidente da República, fui o primeiro governador a pedir isso. Ou seja, e nem por isso prejudiquei o Estado. Fizemos as parcerias que eram necessárias, a nossa economia foi preservada graças ao povo, principalmente ao nosso empresário e ao nosso trabalhador. Fizemos um pacto de não demissão. Construímos um modelo de cooperação para salvar a economia e a nossa gente. Então, o que eu defendo é que com o governo federal você possa fazer parceria, ou seja, um trabalho em conjunto no momento em que o governo federal tem dificuldades orçamentárias que não serão ultrapassadas, amigo. Serão ultrapassadas. Nós devemos para o governo federal. Colocamos o dinheiro na mão dele e abatemos a dívida. Bom, se alguém tiver uma proposta melhor, me apresente. Estamos com 26 minutos e 8 segundos de entrevista. Maurício Catani pergunta. Durante a pandemia do coronavírus, a gente viu que a rede pública hospitalar aqui do estado de Santa Catarina sofreu com a falta de leitos. E agora, recentemente, tivemos falta de leitos de UTIs neonatais, inclusive com fila de espera. Em relação à saúde, candidato, como o senhor pretende fortalecer a rede hospitalar aqui do estado e aqui do nosso Vale do Itajaí? Primeiro, você disse bem, durante a pandemia, nós estávamos lá fiscalizando a transferência semanal de recursos para microempresário, para pequena empresa, para grande empresa, para os vários setores da economia, para a agroindústria, para que ela não deixasse de operar, e também, principalmente, na compra de vacinas, na disposição do kit intubação, que foi objeto até de uma intervenção pessoal minha, em julho de 2020, junto ao presidente, não fiz mais do que a minha obrigação, e na disponibilidade de leitos. Eu não posso falar sobre as barbeiragens locais. O governo do estado, em vez de concluir as obras do Marieta Condé Bornazo, chegou a contratar, depois descontratou, uma empresa para fazer um hospital de campanha na Marejada, em Itajaí. Isso eu não vou comentar. Agora, a falta de leitos durante a pandemia, nós conseguimos contornar com vigilância. O que aconteceu, especialmente na UTI infantil, foi imprevidência. Todo mundo sabe que você segurando as crianças em casa durante 2 anos, você reduz a imunidade da criança. Aquilo que a gente teve quando era guri pequeno, né, esfolava o joelho, passava saliva com areia, né, ia tocando a vida, ia adquirindo imunidade. As crianças ficaram presas em casa. Era esperado que houvesse no primeiro inverno uma epidemia, mas uma onda de problemas respiratórios. Foi uma barbeiragem do planejamento. Como é que se conserta isso? Primeiro, melhorando o planejamento da saúde. Segundo, fazendo um pacto honesto, transparente com toda a rede hospitalar filantrópica, porque são 170 hospitais, incluindo os municipais, que prestam um serviço insubstituível. Você já imaginou? Eles dão entre 70% e 75% do atendimento para
o SUS. Se você não tiver essa rede azeitada e ajeitada, você vai provocar acidentes. Foi o que aconteceu. Agora temos que ver se termina a fila e cuidar para que não volte a ter fila. Porque não tem nada de... Por favor. Bom, se eu posso encerrar, eu quero pedir o voto. É a reta final. Quero voltar a pedir. Compare. Não precisa votar no espírito de homem, mas vote numa pessoa. Se você não conhece o candidato, procure alguém que o conheça e que seja da sua confiança. Se vai acertar ou errar, o tempo é que vai dizer. Eu me apresento como candidato a governador junto com Dalírio Beber. Tenho muito orgulho de falar que ele é meu parceiro. E será meu parceiro, se formos eleitos, ativo, não decorativo. Não é só para disputar a eleição, é para governar com responsabilidade, autoridade e, acima de tudo, com capacidade. Peço seu voto para Jair Bolsonaro. Como eu disse, eu conheço há 31 anos. Não vou colocar o Bolsonaro numa gaiola para dizer que ele é meu e desfilar pelas ruas, como faz o bom tijucano, com a gaiola do Curió pendurada no dedo mindinho, com a mão esquerda e com a mão direita livre para cumprimentar. Não, Jair Bolsonaro é o Jair Bolsonaro. Eu vou votar nele porque me parece que é o melhor. Estou convencido disso. Obrigado, candidato. Estou convencido disso. E, finalmente, peço voto para o nosso senador, Kennedy Nunes, e para os nossos companheiros e companheiras candidatos e candidatas a deputado federal, que nós precisamos ter governo. Um abraço, obrigado pela participação, Expedir Amin. Muito bem, o candidato Expedir Amin foi ouvido aqui na Rádio Clube FM Blumenau e no portal Alexandre José. Amanhã teremos o candidato Décio Lima. Isso.